Mas a gente conversa agora com o André Braz, ele que é economista da Híbrida FGV, coordenador do levantamento de preços que a FGV acaba fazendo, né, dos índices de levantamentos de preços que a FGV coordena. E por que a gente vai conversar com o professor André Braz hoje? Basicamente porque a gente está de olho no preço dos alimentos, tá? Tudo muito caro, né? A gente vai no mercado, vê que tá caro, a gente às vezes corria pra feira e tá caro. Isso veio porque ontem eu tava conversando com uns amigos, gastaram R$15 para fazer um simples bolo de cenouras. Sabia que o quilo da cenoura está R$15 em alguns locais? Uau! Não, e é coisas básicas, né? A gente tava falando aqui na redação. Tomar um cafezinho na padaria. Quilo do pão em alguns lugares, R$22. A caixa de café também por aí, R$20. Não toma um cafezinho básico, né? Sobre isso que a gente vai falar com o professor. E ao mesmo tempo que os itens básicos estão subindo muito, o rendimento do trabalhador acaba não subindo como deveria para a gente conseguir dar conta desses aumentos todos. Então, professor André, muito obrigado pela sua participação aqui no Band News em Alta Frequência. A primeira pergunta, eu sei que é uma pergunta difícil, mas tenho que fazê-la. Por que tá tudo tão caro? Boa tarde. Olá, boa tarde aos ouvintes. Então, existem várias pressões inflacionárias no radar, né? Você comentou sobre o bolo de cenoura, né? Então, isso é um efeito sazonal, né? Alguns tubérculos, como cenouras, batatas, cebolas, elas ficam mais caras em determinadas épocas do ano. E esse período, né, final aí aliás, o verão até já acabou, mas as temperaturas continuam altas, né? Esse período, essa época do ano, não é favorável, né? Uma oferta tão regular desses itens. E os preços acabam subindo muito. A boa notícia é que não é uma alta permanente, né? É provável que uma parte disso seja devolvido nos períodos de safra mais forte, que vão acontecer aí na direção de junho, julho, né? Quando o clima já é um pouco mais ameno e propício ao cultivo. Então não é um aumento permanente, né? É um aumento sazonal que normalmente acontece em determinada época do ano. É o mesmo que acontece com os ovos agora, né? O ovo de galinha, na quaresma, ele fica mais caro, né? Fica caro porque alguns católicos evitam o consumo de carne vermelha e a demanda por ovos aumenta. Então o ovo acaba entrando na lista aí dos vilões da inflação nesse período aí da quaresma. Mas a gente está falando de alimentos e a inflação vem se espalhando para outras categorias de despesa, né? Comer fora de casa está mais caro, os eletrodomésticos vêm subindo muito de preço, a prestação de serviços, né? Estacionar o carro, consertar o carro, ir no salão de beleza, tudo isso vem subindo muito. E esses aumentos vêm acontecendo porque no ano passado nós tivemos aí um choque, né, de custos elevados e muito concentrado nos energéticos. A gente viveu aí aquela crise hídrica em 2021 que elevou muito a conta de luz. A gente sabe o quanto ela ainda está cara, porque ainda está vigorando a bandeira de escassez hídrica, que encarece muito essa conta, e ela não bate só no orçamento familiar, ela bate na grande indústria e também na prestação de serviço. Então, fabricar um carro, que é uma indústria altamente intensiva no gasto de energia, está mais caro por conta disso. Da mesma forma, atender um cliente no salão de beleza também está mais caro. Sustentar o ar-condicionado, secadores, os equipamentos do salão que demandam energia ficou mais caro e isso tende a ser repassado para o preço final do serviço. Então, essas pressões inflacionárias elas já vêm se espalhando com base no comportamento recente do preço dos energéticos, sem colocar na conta os combustíveis, que voltaram à cena recentemente, né, pelo agravamento desse conflito, né, entre a Rússia e a Ucrânia e as consequências disso no mercado de petróleo. Mas antes desse evento, os combustíveis também foram vilões da inflação no ano passado e também encarecem muito a prestação de serviços, né? O frete fica muito mais caro. Então a cenoura, para chegar na feira livre ou chegar no supermercado, ela acaba ficando mais cara mesmo, porque uma parte do preço dela é o custo do frete, né, que subiu em função do aumento do preço dos combustíveis. E os adubos também que se usam no campo são derivados do petróleo, também tendem a ficar mais caros, né, com o aumento do preço dessa commodity. Então, isso só vai permitindo que a inflação chegue em locais que ela não desafiava tanto o orçamento familiar no ano passado. E se a gente volta um pouco no tempo, em 2020, por exemplo, a inflação daquele ano foi muito concentrada em alimentos. Os alimentos foram os grandes vilões da inflação. Então, famílias muito pobres sentiram uma inflação de 7%, por conta dos alimentos mais caros. E as famílias mais ricas, uma inflação de 4%, uma diferença de 3 pontos. Então, quanto mais rica a família, menor a inflação naquele ano, quanto mais pobre, maior a inflação.
Já em 2021, ano passado, a inflação foi igual para todo mundo. Todo mundo sentiu uma inflação aí próxima de 10%, tanto ricos quanto pobres, né? Para o rico, pesou aí o comportamento da gasolina, né, dos serviços livres, que é ir num restaurante e tal. Para os pobres, pesou o preço do gás, que ainda pesa muito. Pesou também o avanço do preço dos alimentos, que não foi pequeno no ano passado. Mas, de qualquer maneira, tanto a cesta de consumo das famílias mais ricas quanto das famílias mais pobres foi desafiada igualmente. Então, já não houve mais uma diferença tão grande. Todos os brasileiros sentiram. Nesse sentido, a inflação ficou mais democrática, porque ela ficou mais espalhada, né, atingindo coisas que interessam às várias classes sociais. Bom, primeiro o senhor foi falando, né, várias pessoas mandando mensagens aqui falando de outros produtos, principalmente nos supermercados, alimentos que estão muito caros ou que eles sentiram uma diferença significativa nos preços. Pergunto ao senhor se dá para melhorar, porque quando a gente fala de alimentos, a gente está falando de uma coisa básica da vida das pessoas, então a margem de manobra para fazer economias é menor, né? A gente esperava que esse ano fosse um ano de menor desafio, né, para alimentos. No ano passado, a inflação de alimentos, em média, foi de 8%. A gente esperava metade disso em 2022. Mas, fazendo revisões, né, e esperando também impactos dessas grandes commodities, principalmente do trigo, que está na esteira desses itens que tem o preço aumentado em função da guerra, né, desse conflito, e dos embargos, né, que estão sendo levantados contra a Rússia. Vem subindo muito, né? Então começa o trigo ficar mais caro, a farinha de trigo e todos os derivados, né? Pão francês, biscoito, macarrão. E esses itens o consumidor vai ver no supermercado que gradualmente vão continuar subindo. Então aquela lista mais básica de alimentos, que são os alimentos da cesta básica, não vão abrir muito espaço para recuo de preço em 2022, né? A gente esperava um comportamento melhor, dadas safras dadas previsões de safra, que estão boas, e também a valorização da nossa moeda, e isso deve evitar também que subam mais, algum efeito positivo isso tem, mas os desafios vão continuar, e pode ser que alimentos até subam mais do que no ano passado, né? Então, antes a gente tinha um otimismo maior, mas agora, infelizmente, esse pessimismo volta com a ameaça de a gente ter uma inflação tão alta quanto a do ano passado em alimentação. E aí significa que a inflação para a classe mais baixa, né, para quem praticamente usa a sua renda para o consumo, para a compra de alimentos, também vai desafiar um pouco mais, também vai ser mais desafiador. Professor André Braz, economista do IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Professor, obrigada mais uma vez pelo seu tempo, por nos ajudar aqui com as orientações também para os ouvintes, compartilhando seus conhecimentos e até uma próxima. Muito obrigado pelo espaço, um abraço para você e para os ouvintes. Obrigada.